perguntou por quê? Quando estamos pintando uma superfície, algumas tintas parecem se tornar mais fluidas com o passar do tempo? Isso acontece porque, à medida que aplicamos uma tensão sobre a tinta, sua estrutura interna é modificada, diminuindo sua viscosidade. Se a viscosidade do fluido varia, então a tinta não obedece à equação de Newton, ou seja, ela não é um fluido newtoniano. Esta é a lei de Newton da viscosidade, que demonstra que a deformação que um fluido sofre e a força por unidade de área, a chamada tensão de cisalhamento, que é aplicada sobre ele, são diretamente proporcionais, sendo relacionados por uma constante determinada de viscosidade. Chamamos de viscosidade aparente a relação entre a tensão de cisalhamento e a taxa de cisalhamento em um determinado ponto. Veja esse gráfico. Para os fluidos newtonianos, a viscosidade aparente não varia quando aplicamos uma tensão por um determinado tempo. Veja agora o gráfico para o fluido não newtoniano, em que, quando aplicamos uma tensão, a viscosidade aparente varia. Isso é o que ocorre com a tinta. Existem vários tipos de fluidos não newtonianos e diversos modelos para representar os seus comportamentos. Na realidade, muitos fluidos não newtonianos se comportam de acordo com mais de um desses modelos, a depender das circunstâncias. Alguns fluidos não newtonianos precisam que uma tensão inicial seja superada para que ocorra escoamento, e a partir daí eles escoam como um fluido newtoniano. São chamados plásticos de Bingham. Alguns fluidos apresentam uma diminuição ou um aumento de viscosidade aparente de acordo com uma relação exponencial. O modelo que representa esses fluidos é o modelo Power Law. Quando a viscosidade diminui, os fluidos são pseudoplásticos, e quando a viscosidade aumenta, os fluidos são dilatantes. O modelo de Herschel-Buckley representa os fluidos que, além de escoarem a partir de uma tensão mínima, possuem uma relação exponencial entre a tensão de cisalhamento e a taxa de deformação. Alguns fluidos possuem um comportamento intermediário entre materiais viscosos e elásticos, sendo classificados como viscoelásticos. Vamos agora discutir a influência do tempo. Quando o valor da taxa de deformação do fluido depende apenas do valor da tensão de cisalhamento naquele ponto, classificamos os fluidos como não newtonianos independentes do tempo. No entanto, quando a correlação entre a tensão de cisalhamento e a taxa de deformação depende da duração de aplicação da tensão, temos os fluidos não newtonianos dependentes do tempo. Esses fluidos podem ser classificados como tixotrópicos, quando a viscosidade diminui com o passar do tempo em que aplicamos a tensão, e reopéticos, quando a viscosidade aumenta com o tempo. Mas atenção! Só podemos assumir que os fluidos são tixotrópicos e reopéticos quando a alteração observada é reversível, ou seja, quando deixamos de aplicar a tensão de cisalhamento nesse fluido, ele retorna para suas condições iniciais de viscosidade. A tinta é, portanto, um fluido tixotrópico. Vamos agora dar uma olhada nas curvas de viscosidade aparente por tempo de aplicação da tensão de cisalhamento para esses dois fluidos. Curvas de viscosidade aparente. Essas curvas representam graficamente o comportamento da viscosidade dos fluidos reopéticos e tixotrópicos, de acordo com a tensão de cisalhamento aplicada com o tempo. Perceba agora o esboço para os fluidos tixotrópicos. Lembra do comportamento da tinta? É descrito por essa curva. As curvas que demonstram a reversão do processo são as chamadas curvas de esterese. Existem diversos modelos matemáticos para descrever a tixotropia dos fluidos. E a equação constitutiva está presente em todos os modelos e ela é uma modificação do modelo viscoelástico de Odoray-B, com os seguintes parâmetros: viscosidade variável, tempo de relaxação e tempo de retardo. A descrição mais detalhada delas foi feita na apresentação de trabalho. Alguns exemplos de fluidos tixotrópicos são o ketchup, o petróleo cru e as tintas já mencionadas. E um exemplo de fluido reopético é a argila bentônica.